Muito bem, senhoras e senhores, começando aqui pela Rádio Jornal 107.1, mais um programa onde nós juntos, vivendo com propósito, vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Hoje diferente, um formato diferente em relação ao programa, mas já a gente fala para você. Eu sou o pastor João Nascimento, não estou só, estou com eles, lógico, meus irmãos. Olha aí. Mais um programa começando, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, por essas portas abertas, né? Que nós podemos hoje entrar na tua casa, entrar no teu lar, no teu carro, no seu serviço, né? E hoje vai ser um dia diferente aqui, né, pastor Fernando? É verdade, olha aí. Gente, uma grande honra, uma grande bênção poder estar com vocês. E hoje nós vamos ter aí o início de uma série que é espetacular, não é, pastor João? É isso, meu Deus do céu. Exatamente isso. Uma série que vai trazer algo diferente para tua casa, para tua vida e para tua família. E nós estamos muito felizes. Meu Deus. Meu Deus. Olha como a gente tá ficando chique, né? A primeira série do podcast. Série, quem diria? Série. Será uma série de 3 capítulos onde a gente quer que você esteja conosco aí. E vamos falar sobre algo muito, muito interessante, né, pastores? Com Muito certeza, interessante. né? A fé. Vamos A falar um provisão. pouquinho sobre as características de Jesus. Fé, amor e umas demais características onde a gente quer destrinchar com você. E o mais interessante de tudo é que nós não vamos falar de características no nível espiritual. Vamos falar de características do homem. Que vivemos Sim. hoje, coisas isso. reais aqui. Jesus Cristo, Verdade. homem. E são coisas, características que nós podemos adquirir ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, né, pessoal? Com certeza, a gente poder viver, não só ler aqui na palavra, mas nós podemos viver no dia a dia. Praticar, Praticar. Praticar. o Jesus, né? Vida, isso aí é Então muito eu creio que vai ser espetacular. Quando se fala de características, é até difícil, porque quantas características Jesus Meu Deus. não dá, meu Deus, Incontável. a aí. gente tentou aqui Contável. separar algumas, né? Separar Verdade. algumas para dentro delas a gente poder trazer essa série para você que está acompanhando o podcast. E a gente deseja que você fique ligadinho conosco, manda aí para os seus amigos, familiares, porque eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso. E vamos começar. Vamos lá. Vamos começar então. Características de Jesus. Quando você fala Jesus Cristo, homem, nós sabemos que Jesus, ele dividiu a história. Existe um antes e um verdade. depois, Sim. né? Não importa qual seja a religião, não importa qual seja a crença, as pessoas têm que entender que existiu um antes e um depois. Sim. É Se existe verdade. hoje 2026 anos, é porque existiu uma contagem a partir do nascimento de alguém. Sim. E esse alguém veio para fazer a diferença. Querendo ou não, todos os dias nós vivemos com Cristo Jesus. Exato. Cada dia que passa, nós temos o calendário, né? É Exatamente. verdade, olha aí. Senhor. E a gente não pode desprezar aquilo que acontece no nosso dia a dia. Agora, dentro dessas características, como eu disse, nós vamos falar de algo que é real. Daquilo do homem Jesus, né? Do homem que sofreu como muitas vezes nós sofremos, sofreu dores, passou por momentos difíceis e essas características o ajudaram a se manter de pé, né? Sim. E dentro disso que nós vamos trazer neste primeiro episódio dessa série, a gente quer que você venha se identificar. Às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela pega e fala, pô, não tenho essa característica. O que eu faço para ter essa característica? Então nós vamos, explanar um pouquinho sobre isso, pastor Fer. É verdade. E olha, uma coisa que me marca muito, pastor, na vida de Cristo, né? É assim, a convicção que ele tinha. Convicção. Poderia, né? O barco tá afundando, os discípulos preocupados, né? Não tinha algo para comer, mas ele não enxergava desta forma, né? Então a gente já pode aí já classificar a primeira característica. Meu Sim ou não? Deus. Opa! E essa convicção, ela está atrelada a quê? A fé? Com certeza. A fé. A fé. E- É lá em Hebreus 11:1, né? A fé é o fundo do firmamento das coisas que a gente não viu, mas a gente crê É que vai verdade. acontecer. E isso era o quê? Que Jesus fazia. Não tinha,
mas ele provia. Um né? homem de fé. Meu Homem Deus. de fé. E você vê que é tão marcante isso, porque Jesus, ele não nasceu numa família bastarda, ele não nasceu no meio da riqueza, ele cresceu com as suas dificuldades, e é importante você que está nos ouvindo entender isso. Às vezes as pessoas, elas têm o costume de falar, pô, Jesus, ele passou por tudo que ele passou e venceu porque ele era filho de Deus. Tá, mas você não é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. É verdade, né? Não é verdade? Às vezes a pessoa, mas Jesus ele venceu porque ele tinha poder. Peraí, calma aí, não vamos confundir uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando de características que foram adquiridas ao longo da sua caminhada. Sim. E a fé era algo visível na vida de Jesus. Foi algo que em todo o tempo ele transmitiu àqueles que estavam perto dele. Sim ou não? Com certeza. E tudo que ele olhava ali, pro homem, não tinha mais jeito. E ele vinha ali com toda a paz, com todo amor. É E verdade. ele tinha todo o carinho para poder mostrar que ele realizava, ele faz. E não só ele fazia, mas ele nos deu essa autoridade. Sim. É Meu verdade. Deus, né? Isso é muito forte, porque vamos falar assim de uma forma racional. Quando Jesus ele instiga as pessoas que estavam à volta dele a pensar, porque eu acredito muito nisso. Essa característica da fé fazia com que as pessoas que estavam à volta de Jesus enxergasse além aquilo que estava diante dos olhos deles. Sim. Era limitado, era algo impossível de acontecer, mas Jesus levava essas pessoas a enxergar além. É verdade. E acho que um dos textos que a Bíblia relata que mais fala sobre essa questão de fé foi, para mim, né, é um dos momentos ali da multiplicação dos pães. Né? É verdade. Sim. Multiplicação dos pães e dos peixes, quando tem aquela multidão com fome, a Bíblia fala que ali entre homens e mulheres, na verdade só conta as mulheres, 5 mil, né? Então, assim, um povo enorme, se for colocar a quantidade de famílias que estavam ali, é um número absurdo. Vamos colocar 3 por Por família. por família. Imagina. Que naquela verdade. época tinha muito mais, né? Exatamente. É verdade. Então, você para e pensa, naquele momento Jesus ele joga bomba para os discípulos, né? Porque os discípulos chegam para o povo falando, olha, para o povo não, para Jesus, eles estão com fome, vamos dispensar esse povo, Sim. porque daqui a pouco vai escurecer e o que nós vamos fazer? Eles vão ficar com fome e Jesus faz o quê? Deem vocês de comer para eles, né? E aí Sim. começa a instigar, isso que é interessante. Jesus ele tinha convicção, como o pastor Fer falou, daquilo que iria acontecer. É verdade. Mas essa característica, fé, ela nasce de uma hora para outra. Olha, pastor, eu creio que isso é com as experiências que você vai passando com Deus. Sim. Por exemplo, né? É muito difícil você acreditar em algo que você não enxerga. Sim. Sim. O ser humano, ele é controlado e ele segue aquilo que ele enxerga. Né? E é fácil você enxergar essa garrafa, por exemplo, e falar, bom, essa garrafa tem água, eu estou olhando para ela, né? Agora é difícil você enxergar a garrafa vazia e falar assim, olha, eu creio e acredito que ela vai ser completada com água aqui. Então, essa era a visão de Jesus. Enquanto os homens normais, né, tinham características humanas, Jesus ele enxergava além, o futuro, né? Aquilo que poderia ser feito com aquilo que ele tinha em mãos ali. No entanto, que ele pega os pães, os peixes e fala, vem aqui, isso aqui vai ser o suficiente. Eu imagino que os homens olharam ali, os amigos, os discípulos, falaram, Jesus, meu Deus, o que você está fazendo aí? Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Como às vezes nós ficamos com medo, né? Ou receio de falar algo, né? Ou profetizar alguma coisa com medo daquilo não acontecer. Mas Jesus, ele não tinha essa situação, ele sabia, né? Ele sabia em que ele cria e ele sabia quem estava com ele. Eu acho que isso é uma chave para a fé. Nós entendermos quem realmente está com a gente, né? E você mudar a sua perspectiva, porque quando Jesus, na maioria dos milagres que Jesus opera,
ele sempre usa a fé como matéria-prima para que esse milagre aconteça. É verdade. Né? Tanto que todas as vezes que ele termina o milagre, ou no início ali, ele faz o quê? Ele fala, vá porque a tua fé te salvou. Então, ou seja, a fé, essa característica que estava em Jesus e ele transmitia, é algo maravilhoso que tem que estar presente nas nossas vidas. É verdade. Sim, Sem né? fé é impossível agradar Olha a aí. Deus. E ele prepara o ambiente, né? E é ali verdade, ele preparou todo o ambiente, o povo ali, né? Mandou colocar ali o povo tudo sentadinho ali, falou assim, Organizou, né, ó, pastor? organizou, preparou o ambiente para que o milagre possa acontecer. É E verdade. muitas das vezes nós, homens, queremos fazer do nosso jeito, um ambiente do nosso jeito, ó, vamos fazer um lugar maravilhoso para que ele possa vir. Não, gente, é na humildade, é naquele momento que a pessoa nem imagina, é onde que Deus ele começa É a operar, verdade. né? Que Jesus ele começa a operar, né? Essa fé, ela manifestava um sobrenatural e manifesta até os dias de hoje, porque para aquele que crê, essa característica é viva, né, no nosso interior. E às vezes a pessoa que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, ela pega e fala, poxa, mas vocês falam com tanta facilidade de fé. E como o pastor Fer falou, é uma construção, né? Existem pessoas que estão decepcionadas. Talvez você que esteja nos assistindo hoje, você esteja decepcionado com situações na tua vida, você esteja totalmente desacreditado de homens por situações, você deixou de confiar. Só que nós não estamos falando de algo humano somente, nós estamos falando de algo que move o coração de Deus. Essa fé, essa característica que te impulsiona, faz você se levantar, tem que arder no teu interior. Porque vai até aquela questão, a fé, como o pastor nos trouxe aqui, o pastor Ricardo, é o firme fundamento. É um fundamento. O que é um fundamento? Pastor, o que é um fundamento? É algo sólido, né? Sólido. É o firme. Não balança, não muda, né? Você entendeu? Então, tremendo. às vezes as pessoas elas estão com uma fé firmada ou voltada para aquilo que o homem carnal está falando. E você receber uma proposta, vai cair tanto na tua conta. Ou você vai. Isso, eu sei que vai acontecer. Agora, a fé é você olhar a garrafa vazia e falar, cara, eu tô com uma sede, meu Deus. Como é que vai ser? Eu não sei. Eu não sei se a garrafa vai voltar a encher, eu não sei se alguém vai entrar com a garrafa nova ali, mas eu sei que algo vai acontecer. Então essa fé, característica de Jesus, é algo maravilhoso, né, meus E como irmãos? que nós conseguimos hoje, no tempo de hoje, a gente adquirir essa fé? A palavra de Deus fala o quê? A fé vem pelo ouvir? Ouvir a palavra. A palavra de Deus, né? E aí vai a outra pergunta. Meu Deus. O que é que você está ouvindo? Sim. Olha O aí. que é Tremendo. que você está ouvindo? E isso é maravilhoso. Verdade. Ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente querendo viver na fé, ouvindo fofoca. Ouvindo as más notícias. Ouvindo aquilo que o mundo está pregando. A palavra diz, ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, ela liberta, ela transforma, ela nos levanta. Isso é maravilhoso. E a gente olha, por isso que a palavra de Deus fala, né? Vamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Quando nós conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, nós olhamos ali e falamos, se Jesus fez ali, ele vai fazer aqui também. Olha isso. E ali que a gente vai ver realmente que a nossa fé ali viu. Falou, se ele fez, como se diz, é um testemunho que vai virar realidade. É isso. Né? A palavra de Deus, né? É isso. Algo que ele nos deixou, que ele nos ensinou, e nós temos que fazer o quê? Praticar. E se não praticarmos, é como um músculo que atrofia. Sim. Né? Nós fomos criados para se movimentar. O ser humano foi criado para movimento. Sim. Se nós não nos movimentamos, o que acontece? A gente atrofia. Verdade. E isso serve para qualquer finalidade, qualquer área da tua vida. Se você é um profissional muito bom na área que você atua, se você deixa de se especializar, você fica para trás. Você atrofia. A fé precisa ser exercitada.
praticada. Prática É. todos os Todos dias. os dias. Pô, eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. É o firme fundamento no qual eu estou de pé. É E é verdade. isso. E essa fé fez parte de Jesus, faz parte de nós e quer fazer parte de você. É verdade. Você olha que está tremendo. ligadinho, você que está nos ouvindo, você pode adquirir essa fé. Pode abrir o teu coração para que você cresça, se desenvolva, né, meus irmãos? Verdade. E é isso, porque aí uma coisa chama a outra. Olha aí. A outra característica de Jesus. Que é tremendo. Ah, olha aí, meu pastor Deus, Ricardo. essa aí. O amor, o carinho, a fé, né? Meu Deus, né? E transborda, né? Por isso que a palavra de Deus, ela fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu nosso próximo como a nós mesmos, né? E o que nós queremos viver, o que nós queremos sentir, nós queremos o quê? Transbordar para essas vidas. É Exatamente. verdade. Para que eles possam sentir o mesmo amor, o mesmo carinho, né? Então a gente vê realmente, né, que Deus ele abraça a nossa causa. Eu não sei qual que é a tua causa hoje, mas se nós colocarmos diante do Senhor, ele pode realizar hoje na tua vida aquilo que você deseja há muito tempo. E hoje é dia, né? Hoje é dia, Hoje com é certeza, dia. porque você pega o amor. Vamos falar o amor. O amor é o vínculo da perfeição, né? Não tem como você fazer nada na sua vida se não for com amor. Não existe, não Meu existe. Você pode ser muito eloquente, você pode ser convincente, você pode ter dinheiro, você pode ter muitas coisas, mas se não tiver amor, de nada adianta. Não é o que o apóstolo Paulo fala? É. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tenha Meu muitas riquezas, se eu não tiver amor, Nada disso adianta. de nada adianta. Os dons, né? Vai passar, mas o amor vai ficar. Ô, pastor, Meu e uma Deus. coisa que eu vim, assim, pensando nisso na questão do amor, né? Porque é muito fácil a gente amar hoje coisas que nós temos aqui, né? Ah, eu amo fazer uma viagem, muito bom, né? Isso é muito bom. Ah, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido. Isso nós devemos fazer. Mas Cristo, ele tinha um amor que era além de tudo isso. Era algo inexplicável. Se você amar quem te ama é fácil. É. Você amar aquilo que é conveniente É. a você é fácil. Agora ama aquele que pisa no teu pé. É verdade, olha aí. Verdade, é. Ama aquele que fala mal de você. Meu irmão, não é fácil. Não meu é. irmão, não é fácil. Ama aquele que faz barulho, né? Exatamente. E nós passamos uma experiência de amor agora, quarta-feira, né? Olha aí. né? A Verdade. moça chegou ali toda desordenada, né? Assim, tudo assim, que parecia que ia acabar tudo ali, verdade. né? Só que com muito amor, nós fomos lá, falamos com ela e ela se rendeu diante do Senhor. Nossa, O aquilo maior ali, amor entrou nela, né, o pastor? maior amor entrou nela, né? E logo que terminou ali, ela se rendeu, ela falou: "Meu Deus, eu quero a mudança", né? Então isso daí é tremendo. Isso faz a diferença. Agora É verdade. vamos ver, que nem o pastor falou, o amor de Cristo, ele ia além. Você vê que Deus, ele em João 3,16 traz isso a palavra. Sim. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então você vê que isso é uma característica de Deus, que estava em Jesus e Jesus transmitiu. E isso é tão maravilhoso porque Jesus não falou. Jesus, ele transmitiu com atitude. É verdade. O amor de Jesus não estava travado em palavras. Porque, como nós falamos, falar eu te amo é fácil. Sim. Eu chegar aqui e falar, pastor Fer, eu te amo. Pastor Ricardo, eu te amo. Chega. Agora, e quando nós conhecemos as dores? Quando nós conhecemos a intimidade? Quando você vem contra aquilo que eu acredito, e quando as suas ideias não batem com as minhas ideias, quando gera o conflito, será que eu vou continuar amando? Pastor, um amor, um ponto de amor que me marca muito na Bíblia é quando Jesus ele dá um beijo em Judas Meu Deus. que foi o cara que ia trair ele sabia, porque Cristo, Sabia. né? Sim. Isso, E- meu Deus. E aí ele chega num ponto que ele demonstra o ápice do amor, na minha opinião, Sim. aonde ele pega uma pessoa que ele sabia que ia fazer mal pra ele,
né, que ia fazer várias desgraças acontecerem ali, e ele dá um beijo, né? Em outras palavras, se Judas se arrependesse, Meu Deus. Jesus poderia ser um dos maiores discípulos, talvez, eu acredito pelo muito amor. nisso. Eu acredito Sim. muito nisso. E sem falar que Jesus, quando nesse episódio isolado, Jesus, ele chama Judas de amigo, cara. Imagina. Jesus, ô amigo, o que você tá fazendo? E Meu não Deus. é com falsidade, não é Sim. com sarcasmo, não. Não. O que você tá fazendo aqui? Poxa vida, né? E Jesus já sabia, porque Jesus já havia revelado na mesa da ceia. Sim. Ele já tinha falado. E quando Judas chega, Jesus o trata como amigo. Jesus podia falar, pô, você é traíra, hein, cara? É. Você é traíra, andei com você, eu trouxe... Mas Jesus, ele abraçou, beijou. Cara, que amor é esse? Isso é inexplicável e nos leva a entender o quanto nós temos que melhorar. Com certeza. Características que talvez a gente possa falar com palavras que nós temos, mas e na hora do vamos ver? É né? verdade. E na hora do pega pra capar mesmo? Porque acontece momentos em que você é confrontado ali, você vai amar? Você vai amar aquele que te odeia? Você vai amar aquele que te persegue? Vai andar 2 milhas? Porque falar é uma coisa, praticar é outra. Viu? Olha que fala de Judas, eu fico assim. A palavra de Deus é muito linda, né? Falou, amigo, faça isso mesmo, para que a palavra de Deus se cumpra. É. Porque se não fosse Judas, e aí? Não ia ter o cumprimento, né? E o cumprimento, né? Então, Com às certeza. vezes as pessoas julgam, às vezes, né? E Pedro, que era o amigão de Jesus. Vamos falar de Pedro. O que Jesus falou para Pedro? Faça de mim, Satanás. É Meu verdade. Deus. Vamos falar de Pedro. Né? Pedro, ele declarava um amor Sim, assim, então. meu Deus. Aberto. Aberto, então esse- florido, e falava, mestre, se Sim. você for preso, eu vou junto, Aí, ó. e tal. Em momento algum você vê Judas falando isso, Judas Sim. estava lá, mas Pedro, não, porque que é Era isso? aberto. Ah, vou lavar os teus pés. Que lavar pé? Não, não vai lavar, se você não deixar eu lavar, você não tem parte, não, lava o corpo inteiro, Sim. porque eu sou teu. Então Pedro, ele queria demonstrar um amor com palavras. Agora no Isso, pega por isso. pra capar, Sim. No aperto. o que Viu? ele fez? Traiu, Traiu, fugiu. fugiu, não E conheço. negou, né? Negou. Então, Ele negou. Eu não Antes conheço. que o galo Só que cantasse. aí, olha que loucura, meus irmãos, nessa que também me pega. O amor de Cristo, sem falar uma palavra. O olhar de Cristo cruzou com o de Pedro. Meu e Deus. naquele olhar, Nossa, é verdade. O Cristo arrependimento. olhou para ele e falou: ó, eu te amo, meu irmão. No olhar, né? No olhar. Por isso Sim. que o amor de Cristo, essa característica, ela é tão profunda. Não é algo que você... não, o amor de Cristo era transmitido com atitudes, palavras, com gestos, com emoção e com tudo. E era um amor palpável. Como é que Pedro, no olhar, Jesus falou, cara, você pisou na bola, mas eu te amo. Pastor, e às vezes nós, né, quando alguém faz algo pra nós, no olhar, nós já julgamos, no Nossa. olhar nós já Condenamos. condenamos, né? E já no olhar fazemos o mal. Esse é o problema, né? Agora, quando a gente aprender que, mesmo que tenha problemas e dificuldades, o nosso olhar pode ser como o de Cristo, imagina? Curar, né? Sarar pessoas. Sim. Então, com certeza, a terra ia ser aí diferente, com E naquele certeza. lugar, né? Igual o pastor falou, naquele lugar, Pedro viu que Jesus já perdoou ele. É verdade. Agora também. vocês percebam que quando Jesus, na palavra, Jesus ele resume ali os mandamentos, falando amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu Teu próximo próximo como a ti mesmo. Amai. É verdade. Ou seja, ele já nos deixa um exercício para praticar esse amor. Porque, como o pastor falou, a gente só transborda daquilo que a gente está cheio. Sim. Como é que eu posso transbordar amor para o meu próximo, sendo que eu não me amo? Sendo que eu isso não é tenho amor próprio. Eu não estou falando de ego, eu não estou falando de, Sim. sabe, olhar para mim mesmo, mas amar a mim mesmo. Tem pessoas que já não se amam mais. É verdade. Tem pessoas que já abriram mão
de amar a si mesmo e vivem em função de aceitação alheia. Eu preciso fazer isso para ser aceito por alguém. Eu preciso ser aceito pelo fulano, pelo ciclano, e deixa de se amar. A pessoa, ela anula a si mesma para satisfazer o outro. E não tem nada a ver. Jesus, ele diz: ame ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama. Com certeza. Nós precisamos aí, pastor Ricardo. Você se ama? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Com certeza. Eu me amo? Será que eu me amo mesmo? E olhando tudo isso, por isso que a gente fala, né? A gente conversando aqui já tive um outro entendimento, né? Deus, quando nos fez, ele falou o quê? Já nos deixou exemplo. Façamos o homem como imagem e semelhança. Então ele nos fez o quê? Como ele, para que a gente possa amar as vidas. Sim. Então é tremendo, né? Se a gente poder ver no fundo, ele deixou esse legado para nós. É verdade. Né? Ele nos fez ali, ele falou: ó, você vai amar as pessoas. Como eu amo você, você vai amar também. Por isso que eu tô te fazendo a minha imagem e semelhança. O homem foi criado para amar, né? Sim. O homem foi criado para... Porque nós somos imagem e semelhança. Se Deus ama, se Jesus ama, por que eu não amo, né? E você vê, né? Essa questão, o homem foi criado para amar. Você vê a pureza de uma criança. Meu Deus. Por que Cristo ele nos fala, poxa, tem o coração como de criança. Criança não tem maldade. A criança, nós acolhemos esses dias uma família que estava em situação de vulnerabilidade e tinha 2 crianças, e as crianças não sabiam do que tá, elas pulando na poça d'água, e a família estava passando por um momento muito difícil. Sim. Mas as crianças felizes pulando na água. Então você não vê maldade ali, você vê amor. A criança, quando ela ama, ela vem, abraça, ela beija. E Cristo fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é feito o reino dos céus. Coração puro. Um coração puro. Olha aí. O quanto nós temos que aprender nessa característica do amor. É verdade. Né? E eu estava até pensando aqui, se a gente for falar dentro dessa série sobre essas características, vai longe. Vai longe. Acho que uma característica vale para cada episódio. Olha aí. Mas a gente quer estender, a gente quer deixar você intertido nisso tudo. Agora eu quero perguntar a vocês, meus irmãos. O reino de Deus, ele é algo que me deixa muito intrigado, porque aquele que deseja ser o maior é o menor. É o menor. E aí tem uns caras que querem ser grande, mas o que é ser grande? Onde está o sucesso? Porque hoje a gente fala muito sobre o sucesso ministerial, o sucesso disso, mas o que é o sucesso? Onde que está atrelado o servir? Porque Cristo, ele se desfez da sua glória para servir a nós, para servir o filho do rei, né? Ele se desfez. Agora eu quero deixar essa pulguinha atrás da tua orelha. É verdade. E já fazer aí o convite para você para o 2º episódio deste podcast. Olha aí. Nós já estamos preparados e afiados para que você esteja conosco no nosso próximo episódio. Se liga, não perca, você vai estar sendo bombardeado aí pelo Instagram, nas redes, com novidades. Então fica ligadinho, porque logo nós voltamos com o 2º episódio da primeira série do nosso podcast, As Características de Jesus. Olha Tamo aí. junto, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E aí, meus irmãos, é então, isso? Venha participar, venha mandar o seu recado, venha participar mesmo. E vamos ver mesmo o que Cristo ainda ele tem para nos oferecer. Olha aí, que tem legal. muito mais. Muita coisa. Não perde, fica ligadinho aí você. Tem muitas características excelentes que nós precisamos aderir. E eu tenho certeza que o próximo vai ser demais. Não perca. Deus abençoe. Valeu demais! Valeu. Tchau.